Pode Ser Mais, um espaço feito para quem acredita na força da vida real. Aqui a gente não fala de perfeição, a gente fala de verdade, de quem já tropeçou, mas escolheu continuar, de quem transforma dor em força e propósito em missão. Hoje você vai conhecer uma história dessas. Não é um conto de fadas, é vida real. Com quedas, recomeço e muita coragem. A convidada é uma mulher que não apenas trabalha com o que ama, ela faz disso a sua entrega ao mundo. Mas antes, gente, dá uma olhada como a gente tá poderosa. Lindíssimas, Não olha é? isso aqui. Botãozinho, ó os detalhes. Maravilhoso. Keila, que é da Chic Boutique, está nos vestindo. Ela é uma mulher incrível que entende tudo sobre moda. Na verdade, nós estivemos lá para poder escolher os nossos looks e ela nos ajudou com o que tem de melhor, né, amiga? E o mais legal, assim, que a gente renovou. Vamos se desafiar, já que a gente está iniciando um projeto novo, um desafio novo, vamos se desafiar na roupa também? E ela deu tantas opções, você sai de lá com seu guarda-roupinha renovado, hein? É verdade. As saias, olha aí, ó, o inverno, a gente tá aí com essa coleção outono e inverno. As saias são maravilhosas e a Keila ajuda em cada detalhe. Mais legal é que para você que está nos acompanhando aqui no Pode Ser Mais, além de seguir ela, vai fazer uma visitinha na loja Votorantim, mas assim, para quem já sabe que Sorocaba tá famosa, né? Então vem morar em Sorocaba, aproveita para visitar a loja da Keila, Chic Boutique, e conseguir o seu descontinho, porque ela falou que se você chegar lá e falar que tá nos acompanhando, vai ter um desconto daqueles. E já aproveita e já adquire ali a sua bolsa. Olha o design, olha que coisa incrível. Miga, segura essa aqui. Gente, Tá tudo a ver com esse seu tudo, look. não é? Ó, chique demais, né? O que eu amo mais nessas bolsas são os acabamentos, os detalhes. Esses olhões aqui, ó, que Papai do Céu me deu, é pra eu espiar as coisas que nem uma lupa, tá? E eu já fui aqui logo nos detalhes, na costura, no acabamento, que perfeição. Roberta Cardoso, você vai encontrar essas bolsas maravilhosas, que são verdadeiras joias, obras-primas, também lá na loja Chic Boutique, que é da Keila. O arroba dela vai aparecer aqui embaixo. Não tem o que dizer, né? Não. É inspiração daquelas marcas famosas que você já deve saber quais são. Então, olha, uma de cada, por favor, tá? Já quero. Ó, Dia dos Namorados tá aí, merecimento, hein? Trata de pedir, que se mulher não pede, não ganha, hein? E, por fim, vamos falar um pouquinho do nosso make, da nossa make, do nosso cabelo. Quero agradecer o Gustavo, né, da GD Beauty Co, Hair Co. Olha, o Gustavo tá muito chique com esse nome, né? Até no nome, né? Gente, que atendimento. Primeiro que eu não sou dessas que gosta de morar em salão. Então, rapidinho a produção aqui. Ele é incrível, né? E assim, eu tô me sentindo, ó, fala sério, segunda-feira desse jeito, não é? Segunda-feira, assim, eu quero acordar desse jeito todos os dias. Eu falei que ele vai ser meu exclusivo. Amiga, não. Tá nós bom, vamos brigar. eu divido com você. Eu divido com você. Eu falo que eu quero ficar com o Gustavo pra cima e pra baixo, igual a Virgínia que viaja com os dela. Sabrina Sato também, né? Ele fala, então ganha muito dinheiro. Isso, que eu vou bora. viajar com você. Enfim, brincadeiras à parte, o Gustavo, ele é especialista em produções. Então, noivas, madrinhas, 15 anos, formatura, make, cabelo, eu sou fã. Gustavo, sou cliente do Gustavo desde quando eu me mudei aqui para Sorocaba. Vai ficar o arroba dele aqui embaixo, não deixa de seguir aí e pedir um orçamento para ele caso você esteja aí se aproximando de algum evento especial. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre... prosear agora. Vamos falar da nossa querida... Mais um nome que quando caiu na mesa, fomos unânimes. Unânimes. É uma convidada muito especial. Ela tem uma escola de negócios quânticos para quem quer empreender com propósito, prosperidade, abundância e consciência. Ela também é advogada,
terapeuta como nós e mentora de vida e de negócios. Seja muito bem-vinda, Luciana Santos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Já fiquei com vontade de me maquiar também com o Gustavo. Muito bem! Estão lindas, obrigada pelo convite. É um prazer trazer aqui um pouco da minha história, trazer o que me levou a criar a escola, né? O que me levou a trabalhar com o que eu amo mesmo, né? O desejo do meu coração, e eu espero que também possa contribuir hoje com vocês e com a audiência. Maravilhoso. Tenho certeza que vai. Com certeza. Advogada? Sim, advogada. Conta um pouquinho Era pra gente. né, era assim, eu estou honrando a minha origem de advogada com um terninho, né? Bom, eu sou advogada, né? Eu me formei como advogada já tem um bom tempo, já tem mais de 20 anos. Aqui ou em Minas? Não, lá em Minas Gerais. É? Eu sou de Minas Gerais Barbacena? e me formei lá. Não, me formei em Belo Horizonte. Eu nasci lá no interiorzinho, perto de Barbacena, né? Quando eu era criancinha pequena lá em Barbacena. E depois eu fui para a capital, para Belo Horizonte. E foi lá que eu estudei direito, depois de uma longa jornada até chegar no direito, que não foi uma escolha tão consciente. Não foi uma escolha assim, meu sonho era ser advogada. Não. Foi algo aquela coisa que a gente não sabe explicar, mas que escolhe a gente, né? E eu trabalhei como advogada por 14 anos. Tinha alguém da família? Ninguém da família, ninguém. Até porque da minha família eram poucas pessoas que tinham feito faculdade. Assim, da parte de pai, eu acho que ninguém, e da parte de mãe, alguns poucos, mas nenhum advogado. Até tinha lá na cidade, né, alguma referência, mas não me lembro assim de ser tão próximo, de ter tido aquela inspiração. E o único contato que eu me lembro de ter tido com o direito e com a advocacia foi que eu trabalhei num banco como telefonista, e lá era uma agência que atendia muitos juízes, desembargadores aposentados. E aí foi o contato que eu tive. Mas não foi algo assim que eu alimentei, aquele sonho desde criança, não. Eu acho que foi um meio, né? Foi um meio do caminho ali para chegar onde eu iria me identificar mais. Mas tenho aí uma história de 14 anos que eu trabalhei na advocacia corporativa. Você não tinha escritório? Nunca Não. trabalhou em escritório de advocacia? Não, nunca trabalhei como autônoma, né, em escritório. Desde quando eu era estudante, eu já entrei como estagiária numa empresa grande, uma multinacional, muito conhecida, muito renomada. Não vou falar porque não cabe, mas... É Belo Horizonte? Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, né, eu acho que não tem ninguém que não conheça. É mineradora? Está por aí, sim, é mineradora. Já lembrei, já sei, lembrei. Então, e eu entrei como estagiária. Me lembro que meu chefe na época, ele me chamava de loura, porque eu tinha os cabelos loiros. E ele falava, eu entrei como estagiária. Tem até uma história muito curiosa, porque a minha faculdade era uma faculdade que a empresa não selecionava estagiário lá. Porque era uma faculdade que não era considerada como uma das mais bem vistas, né? E por engano do RH, eles pegaram o meu currículo e me colocaram no processo seletivo. E aí eu fui passando em todas as fases. Um engano, universo, né? E eu fui passando em todas as fases, e quando chegou no final, quando eu fui para a entrevista, o gerente, né, na época, ele pegou e a moça que levou para ele a minha avaliação, falou, olha esse currículo aqui, olha essa pessoa. E aí ele pegou e falou assim, ele falou o nome da faculdade, não quero nem saber, e rasgou. Falou, não quero nem saber. Aí ela falou, não, que isso, você tá louco, é a melhor que tem, a melhor candidata. E eu tenho o mesmo nome que ela, né? Ela também, Luciana. E ela falou, não, eu tenho certeza, é a melhor candidata, pode escolher, vai por mim. Aí ele falou, que isso, você e suas manias de ficar achando que prevê o futuro, né? E ela falou, não, olha porque vale a pena. Aí ele falou assim, tá bom, se você me provar que ela que vale a pena, eu autorizo. E aí, coincidência, né, do universo, eu era aluna do marido dela na faculdade. E aí ela ligou para o marido e pediu referência dessa aluna, que era eu. E o marido dela disse assim, é a melhor aluna da faculdade. Eu era aquelas caxias, sabe? E eu estava, inclusive, naqueles dias, pegando um prêmio de melhor aluna, de destaque acadêmico.
E aí eu entrei na empresa, né? Ele aceitou que eu entrasse por causa dessa referência. E eu entrei todas as vezes que ele me chamava na sala dele, ele era bravo, um casca grossa, assim. Ele falava, Loura, eu vou ter que te engolir, né? Porque eu entrei a contragosto dele, né? Para estagiária. E aí, no final, quando eu já estava me formando, ele me chamou e falou que queria me contratar. E ele falou, eu vou ter que te engolir e eu vou ter que te engolir por mais bom tempo. E eu fiquei lá 14 anos. Então, Por que você saiu, Lou? eu saí porque essa história, ela envolve também um processo de adoecimento emocional. E aí foi quando eu tomei a decisão de sair em 2020, porque eu estava com depressão profunda. Pós-pandemia? No início, antes sem nem saber que existia pandemia. Eu pedi demissão no dia 3 de março de 2020, eu saí dia 3 de março, e dia 18, 19, né, eu acho que de março, foi quando iniciou o lockdown, né? E eu saí da empresa sem nenhum plano. Não foi uma coisa assim, eu fiz um plano de transição de carreira. Não, eu saí por depressão, por doença. O Miguel já existia. O Miguel era pequenininho. Tinha 3 aninhos? Ele tinha 2 anos e um pouquinho. 2 anos e 4 meses. Coragem, hein? Eu não digo que foi coragem, acho que foi muito mais na dor mesmo. E claro, né, eu sempre fui uma pessoa corajosa. Eu sempre fui. Qual é o seu signo? Eu sou taurina. Então, só assim, vai. Só vai. E eu sempre fui muito corajosa. Interessante porque eu sempre fui muito corajosa. E depois que eu dei esse grande passo, foi quando eu comecei a enfrentar os medos. Aí os medos, né, que foram... esse grande passo, ele exige todos os dias eu lidar com medos. E esses medos são os que hoje me movem a também ajudar outras pessoas, né? Porque eu sei que o medo é a maior bloqueio, a maior trava da nossa vida é o medo, Então, essa é a minha história profissional, começou com a advocacia. E no que você está trabalhando hoje? Quando eu ouvi a Cá compartilhou Escola de Negócios Quânticos, falei, gente, que interessante isso. Compartilha com a gente, por favor, o que é essa escola de negócios e o que te levou a isso. Sim. Bom, para começar, gente, quântico não tem nada a ver de misticismo, de nada disso. Quântico, eu estava até falando com a Camila antes, quântico é o que vem do coração. E quantum é a menor partícula que existe, né? Então, imagina assim que é o melhor, é como se fosse um átomo. E por que surge, por que a ideia de quântico? Porque quando a gente acessa essa pontinha, essa faísca de desejo lá no coração, lá no fundo do nosso coração, isso é o suficiente para criar grandes negócios, grandes projetos, grandes empresas, inclusive, né? Eu, hoje de manhã, estava conversando com uma pessoa e falei sobre o Santos Dumont. Hoje, a gente vê voos para lá, para cá, para todo mundo, porque o Santos Dumont desejou um dia, né? Um quantum de desejo nasceu no coraçãozinho dele, né? E ele quis voar, e ele deu espaço para esse desejo. Então, a escola nasceu porque, desde pequenininha, eu sempre tinha aquela pontinha de desejo de alguma coisa, e cresci com isso, e vi muitas pessoas, né, sempre com sonhos, com desejos, com vontade de construir grandes coisas, e é só uma pontinha, mas aquilo, se a gente dá espaço para aquilo pode crescer. Então, a escola nasceu para apoiar as pessoas que, por causa dessa faísquinha, elas querem criar grandes coisas, ou pequenas coisas, tanto faz o tamanho, não importa. O que importa é que essa fagulha, esse desejo pequenininho, né, que nasce lá no fundo do coração, e que pode sim crescer, se sustentar em estrutura, em estratégias, né, em ferramentas e recursos de negócio. E que, apesar de ter vindo de uma carreira corporativa, né, em que eu fui sempre empregada, eu não antes de agora, né, eu nunca tinha trabalhado como empreendedora. Eu comecei muito nova, com 10 anos de idade, trabalhando para as pessoas. CLT. CLT é o... Prestadora de serviço sempre para o outro. Sempre para o outro. E, então, eu não tinha uma história, eu não tenho uma história de empreender, né? E seus pais empreendiam? O que seus o pais meu faziam? pai, o meu pai meu pai, ele empreende porque ele vende tudo que você imaginasse. Então, papai, né? Papai é um empreendedor.
Minha mãe também tem a família, né, muito... minha mãe sempre estava vendendo alguma coisa também, porque era o que nos mantinha, né? A gente nasceu na roça, então o papai plantava, colhia, vendia um burro, trocava por uma carroça, vendia uma carroça. Então era assim, essas barganhas, né? E meu pai, ele daria um show para nós se ele fosse falar, porque ele realmente sabe, é vivência dele, não é que ele aprendeu nos livros. Ele nem, se der um livro para ele, ele não consegue ler, mas ele tem a vivência, né? E aí eu percebi que a verdade é que, além de a gente lidar com muitos medos e bloqueios emocionais, essa fagulhinha, esse desejo que nasce no nosso coração, muitas vezes a gente até consegue, né, resgatar aquilo, mas às vezes não consegue estruturar e colocar em prática, que é o que acontecia muito comigo, que é o que acontece com as pessoas em minha volta. E eu, por ser uma pessoa muito intuitiva, eu sempre tive muitas ideias e não conseguia colocar em prática. E aí eu aprendi uma coisa mágica, que muitas vezes você vai ensinar aquilo que você também está aprendendo. Então essa é a minha jornada de aprender a empreender, mas aprender a partir da vivência, né? E ao ir aprendendo, eu senti o desejo de também compartilhar, que isso já era meu mesmo, né? De sempre querer compartilhar. Quem que te procura? Quem procura a sua escola? Não é só para terapeuta. Não é só para terapeuta. Bom, deixe claro isso, né? Isso, não é só terapeuta. Nem viu, só gente? advogados. Fique claro isso, nem só advogados, não é. Uma costureira, por exemplo, pode te procurar. Qualquer pessoa pode ter um negócio quântico, porque é um negócio do coração. E o que é o negócio do coração? Uma pessoa que resolve fazer velas, sabonetes, uma pessoa que quer muito ter você falou, uma confecção, aquilo é o desejo do coração. Ela quer fazer aquilo. Mas então, para começar? Para começar, para crescer, para expandir. Por quê? A grande maioria das pessoas tem o sonho de fazer aquilo que amam e não fazem porque tem medo, porque tem bloqueios, porque tem questões de escassez, né, que a gente fala muito sobre as crenças de que não vai dar certo, não consigo, não posso, aí continua fazendo aquilo que não gostam. E aí fazem mal, vivem mal, sofrem, causam um desequilíbrio. E ao passo que se ela for investir em fazer aquilo que ela ama, ela vai fazer com alegria, com prazer, né, todos os dias feliz com aquilo. Vai enfrentar desafios? Vai. Mas ela vai fazer com gosto. E quando se faz com gosto, é o primeiro ingrediente para dar certo, né? Então, é qualquer coisa. É um açougue, é uma padaria, é uma confecção. O que a pessoa me procura para quê? Primeira coisa, muitas pessoas, né, que me procuram são, de fato, terapeutas. Porque são as pessoas que estão fazendo transição de carreira e que têm desejos de contribuir para o mundo, contribuir com cura, né? São os profissionais da cura. E que têm pouco talento para colocar as coisas em prática. Para estruturar. Para ganhar dinheiro com isso. Para ganhar dinheiro, para estruturar, para fazer aquilo se tornar um negócio. Okay. Por quê? Porque terapeuta, às vezes, né, tem a crença de que não pode fazer daquilo um negócio. Então, foi o que eu vivi. Eu, né, quis ser terapeuta depois de ser advogada e enfrentei a crença, né, de que um negócio de terapia, um negócio de cura, não pode... Tem que ser tipo gratuito, tipo Chico Xavier. Poderia ser Chico Xavier, filantropia e por aí vai. Esse foi a sua primeira transformação, a sua primeira superação, quando você encarou isso aí de frente? Exatamente, o primeiro desafio foi acreditar que era possível fazer essa transição. E o segundo foi acreditar que era possível viver desse sonho, desse propósito, desse negócio, né? E foi muito a duras penas, porque isso me levou a uma falência emocional, uma falência financeira. Por quê? Porque, imagina você trabalhar todos os dias, inclusive às vezes virando madrugadas, e com a crença de que não pode ganhar dinheiro. Então, você atende de graça, você
dar desconto de todo tipo. Você, na hora que está para, né, poder fazer um passo que vai fazer crescer, você vai lá e boicota o negócio. Sabota. Porque essa crença que a gente tem, né, de que não pode associar trabalho espiritualizado, ou trabalho de cura, ou trabalho do coração com sucesso financeiro, dinheiro, prosperidade, dinheiro. Até mesmo as pessoas que fazem trabalhos lindos, manuais, por exemplo, costura afetiva, né? A gente feltro, que a gente vê que tem valor emocional, que contribui para que as pessoas vivam melhor, porém elas têm a crença de que não podem crescer, de que é um negocinho. Eu trabalho com bonecas, eu trabalho com naninha. Eu faço rapidinho, então por isso eu vou vender baratinho. E por quê? Porque eu só faço por gosto. E isso é a grande diferença. É isso que você bate muito na tecla na escola? Exatamente. É isso, você ensina as pessoas a transcenderem essa crença, a essa dificuldade de cobrar, de valorizar, de se valorizar, de fazer o seu negócio um negócio lucrativo, é isso? Exatamente. É a primeira, é a maior, né? É a base, né? É a base. Uhum. A base da escola são 3 pilares na escola. A gente parte do seguinte... dos seguintes pilares. A primeira coisa é o empreendedor e a consciência dele. Pode ter o maior negócio do mundo, se o empreendedor, o dono do negócio, ele tiver crenças limitantes, se ele tiver medo, se ele tiver dúvida, aquele negócio pode ruir. Desde uma empresinha pequenininha a uma multinacional. Eu estava falando, eu trabalhei numa multinacional. Eu me lembro claramente, com toda a clareza da minha alma, de ver, muitas vezes, movimentos do negócio com um monte de estrutura, com diretores, com não sei mais o quê. Às vezes caminhar mal, porque o dono está com alguma questão lá emocional dele. E, claro, eu via isso de um lugar, de quem estava lá dentro, e que nem era observadora disso, era só uma percepção minha. Então, a primeira coisa é a consciência do empreendedor, é ele estar inteiro, ele, né, trabalhar suas crenças. A segunda é a estrutura, né? Todo negócio precisa de estrutura. E a terceira essa é a cereja do bolo, né? Que é marketing e vendas, né? Que é a grande, é onde tudo acontece. Tem que vender, tem que fazer marketing. Só que quando a gente tem muito essa coisa de trabalhar pelo prazer, pelo gosto, a gente tende a negligenciar o marketing e vendas. Porque Estamos rindo aqui que a gente estava falando sobre isso, sobre os desafios de entrar nesse lugar aí. Que a gente queria ficar só com a parte boa, né? Só que ter um negócio envolve todo um ecossistema. Essa foi minha grande dificuldade quando eu comecei a empreender. Porque quando eu trabalhava no corporativo... específico, né? Financeiro, joga o boleto para lá, vendas, vai para lá, né? Enfim, sim. E aí depois a gente se vê tendo que fazer não só o que ama, mas também tudo para sustentar aquilo que você ama, que está na frente, né? Exatamente. E falando sobre vendas... Vamos falar sobre as bolsas, vamos falar sobre o nosso patrocínio. Essa maravilhosa aqui está fazendo um rebranding, que é a Roberta Cardoso. Ela também é uma nova empreendedora. Olha aí, Lu, uma nova empreendedora. Roberta, certamente, uma empreendedora que seguiu o coração, né? Exatamente. E a Roberta, segundo palavras dela, nunca trabalhou. E ela resolveu empreender com bolsas, algo que ela gosta muito. E aí ela resolveu patrocinar a gente, estar aqui conosco, patrocinar esse programa cheio de propósito, que é o nosso, né, gente? Parece que combina. Meu Deus do céu. É maravilhoso. Essas bolsas têm um acabamento impecável. E para você aí que está empreendendo, como a gente está dizendo aqui, é muito importante ter qualidade, se associar a boas pessoas. Né? Conexões. Quando a gente fala de bolsa como se fosse um simples acessório, mas postura é tudo. A imagem conta mais e conta muito. É isso aí, a escola de negócios quânticos aqui ao vivo. É isso mesmo. Aproveitando o embalo, você ensina isso também, essa questão de posicionamento?
Olha só que legal, né? Um dos pilares da escola é a parte de marketing e vendas. E para vender mais né, e ter posicionamento, tem também a parte de imagem e tudo. Então, a gente está trazendo as parcerias, porque essa não é a minha especialidade. Legal. Eu mal sei combinar preto com branco, né? Mas tem que trazer o quê? Os parceiros, as pessoas que são especialistas. Então, dentro da escola, a ideia é que a gente também apoie isso, porque isso é essencial. E aí, pegando até o gancho aí das bolsas, né? Como chama mesmo? Roberta Cardoso. A marca dela é Roberta Cardoso, né? Isso. A Roberta falou que nunca trabalhou, porque, na verdade, o trabalho para ela é Remunerar. o prazer, né? É o prazer de fazer as bolsas. Porém, pergunta para ela se ela vende. Claro que ela vende, ela tem que vender. Então, esse é o desafio. E é meu também, porque vendas não estava... Quer dizer, estava porque meu pai vende tudo, né? Meu pai vende... Costumo dizer, eu tenho um irmão que vende até um lote na lua e ele manda você ir lá buscar. Olha. Mas eu não tinha desenvolvido isso desde criança, então eu estava com esse lado esquecido. Então é um aprendizado meu. A gente vai trabalhar em quê? Nessa parte de marketing e vendas, também posicionamento, imagem, com as parcerias, né? Qual é o tempo de duração? Ou são vários cursos de acordo com a necessidade? Você faz uma anamnese, tipo, ó, a Lu domina vender, mas não, sei lá, não domina a parte administrativa, contas, entradas e saídas. E aí eu escolho um módulo dentro da escola, escolho um curso, ou ao entrar eu vou passar por todos os módulos, como que isso funciona na prática? Para quem está nos ouvindo, que de repente esteja nessa dor de andar em círculo, de trabalhar e não ver o din-din entrar. Então, procurou você, qual é o processo dentro da escola? A gente, até esse momento, a gente está trabalhando assim. Eu não sei se vocês conhecem essas nomenclaturas, mas existe a esteira de produtos, né, que a gente fala no marketing digital. Na nossa escola não é uma esteira de produtos, é uma jornada de consciência. Que quer dizer o quê? Qualquer pessoa está fazendo os seus movimentos aí, né? Ok. Buscando empreender. Então, cada pessoa vai estar num estágio, num momento. Então, ela vai chegar e ela vai acessar aquilo que ela sentir que é o momento dela. Tem pessoas que estão começando, então elas precisam de apoio para quê? Para trazer clareza para aquilo que elas querem fazer, limpar ali os bloqueios emocionais, né, as crenças. E é você que faz isso? Essa ou parte é curso mais gravado? a minha. Mas é você que faz tete a tete ou algum conteúdo gravado ou as duas coisas juntas? As duas coisas juntas. É no Eduz? A plataforma, por enquanto, é Eduz. Uhum. A gente tem conteúdo gravado, como ali o principal pilar é o empreendedor, né, que é um dos digamos, um lema, né? A consciência do empreendedor é a base do negócio. Então, o maior investimento tem que ser no empreendedor. Então, essa parte é mais minha, em que eu trabalho mentalidade, desbloqueio de crenças e os conteúdos que vão viabilizar isso, né? Desenvolver a mentalidade e a confiança, a certeza de que está no caminho certo, a clareza, né? Porque, por exemplo, eu atuei 14 anos como advogada. Como que eu tive a ideia de trabalhar como terapeuta? Isso foi da noite para o dia? Não, foi uma jornada, né? Agora, pode ser facilitada quando você tem ajuda. Então, uma pessoa, por exemplo... Direção. Mentoria. Mentoria. Então, você atende de forma individual também enquanto mentora. Por Isso. exemplo, Lu, identifiquei aqui, a partir do que você está dizendo, não pode ser mais, que você pode me ajudar a destravar o meu medo para que eu faça uma transição de carreira. E aí, nesse caso, o que você indica para mim? A mentoria, que é algo direto com você, pelo que eu estou entendendo, ou você me indicaria para a Escola de Negócios Quânticos? Ou posso fazer o caminho duplo? A mentoria faz parte da escola. A escola tem esses vários produtos, serviços e meios e portais de acesso, digamos assim. Vou falar essa expressão, né, apesar de ser um pouquinho mais técnica, mas tem as formas de acessar, né? Okay. Então, tem a mentoria, tem a oficina. A oficina é o quê? A oficina, quando a gente não tem muita clareza do que a gente quer fazer, como é que eu vou fazer, a gente indica a oficina, que é um processo mais rápido, em que a gente vai trabalhar, trazendo aí ferramentas que possibilitem a gente identificar
qual é o sonho mesmo dessa pessoa. Pode ser que ela não se lembre do sonho que ela tenha, né? Eu já encontrei... Esse é individual? Individual. Tá. Tem a oficina em grupo também. Ah, perdão. legal, legal. A oficina também em grupo, mas também tem individual. E aí a oficina é para trazer essa clareza, esse direcionamento inicial para quem está começando ou para quem já tem um negócio, mas quer mudar um pouco. Por exemplo, a gente já teve um caso de uma pessoa que trabalhava com móveis, né? E ela falou que estava infeliz, que não estava gostando daquilo, que estava se sentindo mal, que não queria mais trabalhar com aquilo. No fim ali, a gente, né, foi fazendo um trabalho de explorar os sonhos dela, as coisas, né, as memórias de criança e tudo. E ela entendeu que, na verdade, ela gosta, sim, de trabalhar com móveis. Uau! Porém, a forma como ela estava trabalhando não era a que ela... O que estava ruim não era o que, era o como. Então, ela com pequenos ajustes ali, ela agora está feliz com o que está fazendo e da forma como está fazendo. Porque o que pode não mudar, mas o como, né, pode ser a grande virada. A gente pode dizer que você traz clareza, então, para o empreender das pessoas. Exatamente. A clareza, a direção, e aí a estrutura vem nessa parte aí que eu falei, né? Que eu, como sou advogada, eu fui explorar a minha OAB, né? Honrar a minha OAB, tantos anos de dedicação, né? E eu pensei o seguinte, todo empreendedor precisa fazer contrato, marca, e eu senti que os advogados... O que acontece? Eu era muito consultada por causa de conflitos. Conflito com cliente, conflito com fornecedor, conflito com colaborador. E toda vez que tem um conflito, eu identificava que a grande questão era com né, tem questões ali na pessoa. Né? Vocês que trabalham com constelação sabem sobre isso. Então, eu percebi o seguinte, um outro advogado resolveria com uma ação na justiça, com uma notificação extrajudicial ou judicial, como que eu normalmente resolvia? Trazendo as questões emocionais da pessoa e trazendo aquilo para que ela, né, aproveitasse a oportunidade de elaborar aquilo nela. E vinha resolvendo os problemas assim. Muitas vezes era um convite para a pessoa se posicionar mesmo. Né? Às vezes ela se posicionar. O como ela vai se posicionar é com uma notificação, é com uma ação judicial, não sei. Então nasceu veio aquele clique, peraí, mas o direito precisa então de atualização. Então eu fui trazendo o direito, né, junto, dentro da estrutura, para a parte de contratos, marca, a parte mais societária, tributos. Então tem empresas que pagam mais tributo do que precisavam, tem as outras que não estão pagando tributo porque tem ali, não confia no sistema, não acho que gera algum retorno, então não pagam, e aí criam passivo. Então tem a parte jurídica também. Então, mentalidade, né, clareza e a estrutura jurídica, marketing e vendas, posicionamento, tudo isso está dentro da escola. A forma como isso vai se realizar é que varia, né? Mentoria, curso, workshop, as oficinas, palestras também. Eu vi vocês falando do seu filho, que idade ele tem? Ele tem 7. Você tem um filho só, e você é casada? Eu sou solteira. Solteira. Tem esse desafio também, né? Da mulher empreender. A mulher empreender é um grande desafio, né? Então, até as pessoas me perguntam... O que você sente que é seu grande desafio hoje, sendo uma mãe solteira e empreendedora, para auxiliar as mulheres que estão nesse lugar também? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez não seja o que as mulheres queiram ouvir. Mas a primeira coisa que eu identifiquei em mim e nas pessoas com quem eu trabalhava, que eram mulheres, era que houve uma inversão muito grande, né? De a mulher querer ser realmente a provedora, a que faz e acontece, a Mulher Maravilha. E isso levou as mulheres a um lugar muito desconfortável, muito dolorido. Exaustão. Né? Uma também, exaustão. Né? Uhum. Então, uma cobrança para ter sucesso, para realizar. Eu sou solteira, então isso é um fato. Né? Isso te facilita ou te complica? Porque, queira ou não, eu sou também, então eu trabalho sábado, domingo, meia-noite, meio-dia, como eu posso descansar na quarta-feira. E quando você tem um relacionamento, exceto Camila, que é um caso à parte aqui, mas a regra, existe uma demanda
muito maior quando você tem uma estrutura padrão na caixinha. Isso, você sente que isso te facilita ou te complica? Aí que tá, né? Tem aquela coisa, tem coisas que parecem ser uma dificuldade que são um ganho, né? Então, para mim, hoje, talvez o que esteja mantendo a condição de solteira seja o benefício de ser solteira, né? Por quê? Porque não tenho não tenho que me preocupar com ninguém. Que é natural. Né? Por isso que muitas vezes eu falo, né, para as mulheres, quando elas vêm, às vezes são casadas e estão nesse desespero de querer fazer sucesso. Fala, olha, calma, você tem um provedor, tem um homem lá que tem que ser o provedor. Perfeito. Agora, tem as solteiras, aí eu falo, olha, a escolha do momento é investir na carreira, no relacionamento ou no profissional? Porque aonde você vai colocar seu foco, né? A gente foco. tem falado muito sobre isso, né, Lu? Perfeito, sobre o foco mesmo. Agora a gente vai colocar o foco na bolsa. O que você acha? Olha que bolsa linda, A meu gente Deus. tira o foco e volta pra ela. Ai, mas olha aqui. Não, fala sério, Lu. Qual que você vai querer agora preta. mostrar? Então, olha, a preta, maravilhosa. Gente. Inspiração, aquela marca incrível, que você sabe qual é. Não, e combina aqui com a minha. Peraí. Opa. Essa aqui tá super combinando com o meu look. Você pode usar dessa forma ou usar também como a Lu tá usando. Essa aqui, ela pode... Tem uma alça dentro. E né? essa aqui você pode usar, deixa eu te mostrar. Tem outra alça. Tem, olha aqui que coisa linda. Olha aqui. Uma alça maior também. Sim. Então, Roberta Cardoso é nossa patrocinadora. São bolsas em couro, extrema qualidade. Você pode encontrar essas bolsas lá na Chic Boutique, que é também quem está nos vestindo. Continuando, dona Lu. Agora deixa eu falar das bolsas aqui. Fala! Também, porque eu amei aquela preta ali. Linda, né? Eu amei. Já coloca ali, ó, pra gente espiar como fica em você. Vai, Lu. Ó. Veja. Falando da bolsa, né? Eu não sou uma mulher que tem, assim, essa paixão por bolsa. Mas eu sempre gostei de ter coisas, assim, clássicas, né? Porque eu não sei combinar coisas, né? Verdade, você Pra falou não tudo. ter erro, né? Eu não sei, na falta de talento para combinar as coisas, eu prefiro ter a clássica, né? Então, assim, essa bolsa, por exemplo, eu amei, para mim, essa aqui seria a escolha. Super Coisa, clássica. Lu, quem é uma história que te surpreendeu? Alguém que te procurou e que você viu resultados assim em pequenos movimentos que a gente sabe que são os pequenos que são transformadores, que você ficou surpresa, assim, você sabe do seu trabalho, do resultado que causa, mas que ali saiu ouro. Ah, sim. Eu tenho vários casos assim, difícil até escolher, porque como eu trabalhei, nesse tempo em que eu vim trabalhando como terapeuta, eu trabalhei muito com mães e filhos. Então, quem que era a pessoa que eu atendia? Era a mãe, buscando tratar algumas questões dos filhos, né? Problemas de saúde, emocionais e tal. E aí chegou uma mãe para mim, acho que tem uns 3 anos, se não me engano, acho que já tem um tempinho, e ela veio com uma demanda do filho. O filho estava com bastante questões de saúde. Criança. Né? Criança, Abaixo, 6 anos. Abaixo de que idade? Eu atendia de 0 a 14, né? Mas a maioria era de 0 a 7. E aí essa chegou, ele tinha 6 anos, e logo no começo, o que eu falei do desequilíbrio da mulher, né? Logo no começo, eu me lembro que a gente conversando, ela estava muito ainda inconsciente do que estava acontecendo para gerar aquilo na vida do filho, né, aquele problema. E eu me lembro de uma frase que eu perguntei para ela: como que as pessoas te conhecem? Como que as pessoas falam? Como que elas te identificam? E ela falou assim: as pessoas me identificam como uma general, como um trator para trabalhar. Quando ela falou aquilo, tudo se esclareceu. Na verdade, o que acontece? Ela vinha num relacionamento, né, com o marido, em que ela foi muito para um lugar em que ela era quem dava as ordens em casa, quem conduzia as coisas, quem criou a empresa, quem conduzia a vida. E isso estava gerando muito desequilíbrio, inclusive o adoecimento do filho.
né, problemas no filho. Então, o que você está dizendo é que quando o casal está em conflito ou um dos dois está fora do seu papel de origem, despolarizado, a criança pode ser afetada. Com Sim, certeza. com certeza. Na maioria das vezes É. é a grande afetada. A criança acaba sendo um espelho, né? É. E aí, esse caso me chamou muita atenção, porque quando ela chegou, ela veio para tratar as questões do filho ali, e nós passamos muito tempo, ela é uma pessoa muito dedicada, aquela frase, eu me lembro de falar para ela assim, usa agora toda a sua força para poder diminuir a sua força. Uau! Ó, merece até palmas. Viu? Gato, grave isso. Por favor. Amei. Isso, use toda a sua força agora para diminuir sua força. Foi Uau. o que eu falei para ela. É porque isso. ela tava Volta pro seu feminino, né? Isso, porque a força era uma força masculina, uma força de ação, uma força de comando. E você né? acabou oprimindo o parceiro, né? Porque Isso. quando acontece isso, se a gente tá muito na força yang, o homem automaticamente, o parceiro vai para o extremo Pro yin. oposto. E aí essa questão de equilibrar realmente. O que a criança estava tendo? Fiquei curiosa. Gente, vou falar, é uma coisa. Ela estava tendo dificuldade para comer, ela não comia, né? Tinha muita dificuldade para comer. E ela estava com um problema de fimose. Fimose é uma coisa que é Então, muito. no órgão, né? É, porque olha, Masculino. masculino. Olha porque isso. E afeta exatamente aonde a criança está fazendo o espelho. Ela está mostrando o quê? Mostrando a dificuldade, né, do pai de se posicionar. Uau! Por quê? Incrível, Como, Lu. e não, e Como provedor, macho, né? provedor. E a gente falou isso no programa passado, né? Sobre o quanto a força do homem muitas vezes está Tá canalizada na sexualidade. na sexualidade. E aí, né, lembrando que a gente está preservando o nome para poder preservar Isso, claro. o sigilo. Mas aí a questão é, na verdade, o pai ali, ele estava diminuído e enfraquecido, não porque ele quisesse, mas porque também tinha de um escolha. lado uma mulher que estava Um muito... trator. Um trator, um general. Uau. E aí, esse caso é muito interessante porque, além de ela ter feito todo o trabalho, que realmente era uma pessoa muito determinada, usou toda a sua força para diminuir a sua força, e foi uma briga muito grande, né? Várias vezes ela desligava e eu falava, não, ela não vai voltar nunca mais. Por quê? Porque era aquela coisa, era para fazer com que ela saísse daquele lugar realmente de comando. E eu pensava, não, ela não vai voltar nunca mais. E ela voltava, porque ela estava usando a força dela mesmo para poder fazer as mudanças. E aí ela foi fazendo muitos processos, o marido também veio, e depois de passados tem 3 anos, né, mais ou menos, e eu recebi recentemente uma mensagem dela, linda, dizendo o quanto que aquilo foi transformador para ela. E o mais interessante foi que o impacto não era só no filho, o impacto era na empresa também, porque a empresa era um espelho deles. Então, se tinha desequilíbrio em casa, tinha desequilíbrio na empresa. E aí, depois de passar desse tempo, agora, recentemente, ela me falou, ela também resolveu trabalhar, né, naquilo que era a paixão dela. Ela gostava muito de trabalhar ajudando as pessoas com as mulheres em puerpério, né, com consultoria de amamentação. E ela vinha trabalhando na empresa, né, da família, numa coisa assim que não era aquilo que ela amava, né? Era o que ela estava fazendo porque ela entendia que tinha que sustentar o negócio. E, inclusive, ela trabalhava na área financeira, que é o coração da empresa, né? E, então, foi muito lindo esse caso. Tem vários outros também, mas esse caso foi muito lindo e muito... Era aquele que toda vez que ela trazia uma questão, eu via a evolução. E eu falei para ela um dia, eu desliguei e falei, meu Deus, é outra pessoa. Que lindo, né? Eu desliguei, eu chorei, eu chorava, porque eu falava, gente, é outra pessoa, não é mais a mesma pessoa. Eu falei para ela que eu deveria ter gravado, porque eu não gravava as sessões, né? Mas se pegasse aquela primeira que falou com orgulho de que era um trator, e essa agora, são 2 pessoas muito diferentes. A leveza, o feminino empreende com leveza, né? Isso, e agora, né, que ela está empreendendo no negócio dela, ela leva tudo isso, porque o grande pulo do gato é, quando a gente trata essas questões nossas, onde que vai gerar o resultado? Na empresa. Com certeza. E aí a prosperidade, a real prosperidade vem disso.
né? E a É outra... do nosso próprio processo, do nosso próprio crescimento, da nossa própria jornada de consciência, né? A gente estava conversando sobre isso no Uber antes de vir. Bom, vamos partindo para o final, vamos aí às perguntas rápidas, estilo bate-pronto. Bora! Lu, um medo superado. Medo de doença. Esse foi o primeiro. E medo de vender, gente. É isso 2 aí. medos grandes. Pronto. Medo de doença e medo de vender. Muito bem. Um hábito que te salva todo dia. O hábito olha, é um hábito de orar, mas eu faço uma oração diferente, eu faço uma oração do meu jeito, né? Mas é um hábito de orar. Uma conexão com o divino. É, uma conexão com o divino. Uma música que te coloca no modo sou capaz de tudo, ou uma música aí que te coloca num estado legal. Ai, meu Deus, aleluia, eu amo. Ai, a minha também! Aleluia. Eu amo! Você sabe que eu queria que o Davi nascesse ao som de Aleluia? Ai, O Bon Jovi canta primeira Aleluia. música que o Miguel aprendeu a tocar. A tocar. É. O professor deles, ele toca no violino, né? É Sim, lindo. e o Miguel aprendeu a tocar essa música e eu falei pra ele no dia que ele ia tocar essa música um dia quando eu estivesse fazendo uma palestra. Ah, legal, legal. Vou querer assistir. Um conselho que você recebeu e que você leva para a vida. Gente, eu levei uns 10 anos, mais de 15 anos para levar em consideração esse conselho. Foi o conselho do dia que eu me formei como advogada. Eu me lembro disso tão claramente todos os dias agora. Eu morava com uma prima muito mais velha, ela tinha quase 70 anos, por volta disso, se ela souber que eu tô falando da idade dela. Ela me falou assim, eu tinha 27 anos, não era tão novinha. Mas ela me falou assim, Luciana, você se formou agora você começa a se formar na vida. Você se formou na profissão, você se formou num título, agora você começa a se formar na vida. E aí ela falou para mim assim, agora começa a se desenvolver como pessoa. Aí eu esqueci disso, né? Lógico, fiquei trabalhando igual uma louca e não fiz isso. E aí eu levei esse tempo todo, que eu trabalhei 14 anos na empresa, trabalhando, né, workaholic, e não olhava para isso. E várias vezes, quando eu ia visitar minha prima, a minha prima falava para mim, e aí, como é que está seu desenvolvimento pessoal? E aí eu dizia para ela, então, não tenho tempo, eu trabalho muito, não tenho tempo, não estou fazendo nada. Então, ela estava certa, né? Ela falou a coisa certa. E por isso que um dos pilares lá da escola, o primeiro deles é o desenvolvimento do empreendedor, porque eu sei, a duras penas, o que deu, né? Que legal, Lu. Formei, o título de advogado leva 5 anos para você formar e depois tem OAB para passar, né? Mas aquilo lá ninguém me tirava, né? Porque não se perde a OAB, a não ser que faça muita bobagem, né? Mas nada poderia ser adquirido em lugar nenhum com OAB, com cargo de direção em qualquer empresa, se eu não fizesse o meu processo interno, né? De desenvolvimento. Então, é o maior conselho que eu recebi. Olha para aquela câmera ali, então, e fala para as pessoas como é que elas podem te encontrar. Bom, para me encontrar, meu Instagram é @luciana.santosoficial. A gente não tem um Instagram da escola, tem um Instagram meu. Então, essa é a forma de me encontrar no Instagram. Em breve a gente vai ter o canal no YouTube, mas ainda não tem. Mas vocês vão saber, tá? E aqui tem um mimo em agradecimento à sua presença. Muito, obrigada. Muito obrigada. Esse mimo é da Lamour. A Lamour trabalha com saboaria, Ai, com velas, amo. com presentes cheirosos, mimozinhos. Ai, gente, a loja que dela lindo. fica na Vila Santana. Para quem quiser e puder ir lá conhecer, é daqueles lugares que a gente não quer sair de dentro, E não sai de lá de mãos vazias. Não. Da Linda Malu, ela vai te ajudar aí se você quiser um presente ou mesmo um mimozinho, um brinde para a sua empresa. Ela também trabalha com a perfumaria, né? Faz aromas especiais aí para empresas. Sabe quando o cliente entra no seu espaço e sente, que cheirinho gostoso, mas só você vai ter esse cheiro. E é tão bom, e por isso nossas parceiras são de qualidade, que a gente entrou aqui no estúdio, a primeira coisa que a Cá viu foi... Que aqui no estúdio o pessoal já estava usando a Lamour.
E aí a gente quer agradecer mais uma vez também a Roberta, dessas bolsas incríveis. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, Roberta Cardoso, dessas bolsas maravilhosas. É mais do que uma bolsa, é uma joia, é um acessório. Agradecer a Luciana por ter aceitado o nosso convite. Foi muito especial entender mais sobre o seu propósito, sobre a sua vida, sobre os seus momentos de superação. Eu sou fã do seu trabalho, não canso de me dizer. De te dizer, na verdade, eu realmente vejo a sua alma quando você fala. E eu vejo aquela partícula quântica no Brilhar seu coração. E A gente está muito feliz de receber você aqui. E ajude empreendedores a voar e a ganhar o mundo. Gratidão, Lu. Lu, Gratidão, eu e a Cá compartilhamos muito sobre nossos propósitos, nosso trabalho, e eu venho do empreender. E o quanto muitas vezes a gente vê a pessoa andando em círculo, principalmente a mulher que tem que estar, ela chuta a bola, ela vai pro gol, depois ela vem. Falta esse olhar que você tem, com esse brilho, para a empreendedora, que ela precisa só talvez um empurrãozinho, mas ou ajudar ela a olhar para ela mesma com esse olhar que você consegue olhar e transmitir. E isso é muito transparente, a gente sente, né, aqui, e por isso você está aqui hoje com a gente, porque a gente entende que o seu trabalho merece o mundo. Merece. Gente, obrigada. E olha, isso é muito especial para mim, porque foi difícil eu também dar espaço para essa fagulhazinha, e todos os dias tenho que lembrar, porque o desafio de empreender, ele não deixa de existir só porque eu sei. Então, aliás, ele fica com um temperinho a mais, né? Porque a gente também tem aquela coisa, se eu sei, por que eu ainda não faço? É porque a gente tem que entender que tem essa jornada, né? Interna. Então, muito obrigada. Gratidão. Parabéns. Gratidão, amiga. Obrigada. Gato, valeu. Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo.